Ó, vou botar mais uma aqui. Esse tema é fofo. É do Petrus. Pablo Chaves é o Petrus. Petrus pergunta: boa noite. Tenho não uma dúvida, mas um assunto a ser abordado. A comunicação entre bottom e top. Lembrando que bottom é a parte que se submete na relação e top é a parte que domina. Vejo pessoas com muitas dúvidas no grupo de estudos relacionadas à falta de comunicação na DS. O que você acha de falta de comunicação na DS? DS, relação de dominação, submissão. Gente, comunicação é básico para qualquer tipo de relacionamento. Pessoal, profissional, baunilha, BDSM, tem que ter comunicação. Então, senão você não tem relacionamento. Já dizia o filósofo Abelardo Barbosa, o Chacrinha: quem não se comunica... Se trumbica. Se trumbica. Então a gente respondeu? Sabe o que eu acho? Eu acho, Petros, o seguinte: esse é o tipo de coisa que se você quer buscar uma generalização, é que tem que haver comunicação. Se é a parte que, numa relação de dominação-submissão, é a parte que domina, quem rege, quem a situação, quem é o maestro de tudo aquilo, quem é que está ali para ditar as regras e para ser seguido, a comunicação tem que partir dele, tem que começar com ele, porque é muito fácil você chegar e falar assim: eu mando, eu faço, aqui as regras são minhas, e eu até acho justíssimo que as regras sejam do dominador ou do dominante, menino ou menina, e essas regras que são do dominante não estão para ser discutidas, estão para ser cumpridas. Mas e a parte que se submete? A parte que se submete ou aceita ou vai servir a outro reino que tem regras mais de acordo com as suas necessidades. O dominante não deve mudar as suas regras por causa de uma pessoa que submete. Agora, vamos lembrar do seguinte: quem submete, se submete pura e simplesmente pela expectativa de ser dominada, de ter a sua natureza de submissa alimentada. É um fiozinho fino que carrega, que manda submissão doada e recebe dominação. É doação. A pessoa não está sendo coagida, não está sendo obrigada, não está sendo paga. Então, não existe nenhuma autoridade senão o seu merecimento. Não existe nenhuma autoridade senão a que você conquistou. Logo, se você se você, parte que domina, menino ou menina, não diz exatamente sobre as suas expectativas em relação à pessoa que te serve e não ouve essa pessoa em relação às expectativas dela, em relação a você, você tem um problema, porque você não é Deus, você não é onipotente e onipresente, muito menos onisciente, você não tem como saber o que a pessoa pensa. Nem que você conhecesse ela muito, porque ninguém entrega tudo. Todo mundo esconde uma parte de si. E outra, tem uma outra parte das pessoas que nem elas sabem que tem, que elas aparecem quando disparamos gatilhos. E aí? Como é que faz? Então, comunicação entre bots tem que ter. É porque a pergunta ficou muito genérica. Mas assim, é né? importante. Ele falou assim que o pessoal do grupo tem muitas dúvidas em relação a isso. Sim. Mas ficou genérica demais. Mas é muito interessante. Então, já que a pergunta foi genérica, eu vou falar genericamente o seguinte: depende de cada um. Porque tem gente que é mais caladinha, tem gente que não precisa falar tanto, mas é o dominante que tem que ter a informação de como as coisas andam no seu reino. Não é eu estou aqui em cima sentado no troninho e não estou ouvindo o que está acontecendo ali no baixo clero. Não é assim. Tem que ter a comunicação. Não é inteligente da parte que lidera, não está atento à realidade e às necessidades dos seus soldados, da linha de frente, da parte mais baixa da hierarquia, que são as partes que submetem. Elas estão ali para lhe servir, então você tem que as informar de como elas têm que fazer isso. E detalhe, elas não estão fazendo isso de graça, elas querem que você os conduza, elas querem que você as domine, e olha, tem gente que precisa muito disso. Você tem que entender que para algumas pessoas, ou se vai ter BDSM nessa casa, com ou sem você, todo dia. Agora, vai deixar passar? Não vai conversar? Sabe, eu acho meio idiota, desculpe, senhores dominantes, se estou ofendendo alguém, foda-se. Eu não estou nem aí. Para mim é uma pessoa idiota a pessoa que não ouve
que não busca entender quem ele possui. Você tem que buscar, apesar de que um processo contínuo esse de mapeamento e conhecimento, que não acaba, ficar paradinho, encostadinho, não vem a nós, é o vosso reino nada, sabe o que tu vai conseguir? Tu vai ficar lá sentadinho no teu troninho, em cima lá no castelinho, lá no alto daquela colina, com a sua coroinha, o seu manto de rei, com o seu cetro, e sem ninguém para te servir, palhação. A Pamela falou aqui, ó, Águia, no grupo das bottoms, elas reclamam que não conseguem ter diálogo com os donos. Troquem de Umas dono. têm medo, outras reclamam de não poder falar. Isso tudo é pura falta de donos por aí. Porque aí na falta de com quem pega o que tem. É o que tem para hoje, só pode ser. Isso sim, igual ele falou, comunicação é fundamental. Se a pessoa não tem condições de dar esse tempo, de cuidar, enfim, eu tenho que deixar isso claro, para não acontecer situações. A pessoa quer falar, quer dialogar e não consegue. Eu, por exemplo, não faltariam, né, possibilidades de eu ter uma posse, eu ter alguém de forma fixa, né? Mas por que eu não tenho? Porque eu não tenho tempo de cuidar. Você nem contrata essa eu não naba. vou contratar essa responsabilidade para mim, porque a minha relação com ele... É porque é muito mais cômodo para ela fazer teste do sofá que... É verdade. Pegar o Também que tem isso, ela gente. vai, ela anda, ela passa, vai colhendo, vai pegando. Mas não é por causa disso, assim. Eu, por exemplo, tenho muita vontade de ter uma posse compartilhada com ele. E isso a gente sempre conversou muito sobre isso, de uma vontade de ter uma pessoa que queira ter dois donos, de fato. Olha, eu quero ter um dono e uma dona, eu quero servir a duas pessoas, a dois parceiros e tal. Cartas para redação, podem mandar currículo. Mas... tem essa coisa, eu sempre converso com ele, eu falei assim, a parte... Ela é muito pior que eu, você não eu falo com ele assim, a parte... É bom que essa pessoa seja masoca, porque a Aguinha, eu falo com vai de lacerar com a pessoa. Eu falo com ele, essa parte de ficar conversando no Messenger, de ficar cuidando, vai ficar contigo, por A quê? Mistério falou, vou dar uma Cici de presente pra vocês. Pô, cara, aí você tá me sabotando, pô. Se bem que eu não ligo, pra mim pode ter, é meu também, sim, vai fazer parte do meu reino, eu não vou nem chegar perto. Mas vai poder trocar pneu, dirigir carro, fazer compra. Mas eu falo com ele, se a gente for ter uma pessoa, né, que sirva nós dois, quem vai cuidar do Messenger, do contato e tal, vai ser ele. Eu vou cuidar da pessoa quando ela estiver aqui, servindo os dois aqui. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Ele não é por falta de gosto, ele adoraria que eu tivesse uma escrava só minha, né, uma submissa ou um submisso, né, só por causa de gênero. Mas é que eu falo, eu não contrato isso porque eu não tenho tempo, assim, servir ele já me dá muito trabalho, eu tenho minha parte profissional, a parte profissional que eu faço com ele, tem um programa, tem as redes sociais, eu não tenho tempo, então não adianta eu querer ter uma tem que fazer meu posse, suquinho com chia. porque eu não vou ter tempo de ficar no Messenger conversando, eu sinto muito. Eu tô no Messenger. Dá banho, troca o meu Messenger, ele é basicamente... Ele é basicamente... Ela tá treinando pra quando eu ficar velhinha. Ele é basicamente voltado pra parte profissional, entendeu? Obviamente os meus amigos mais antigos e tal, mas eu não costumo ficar. Então a pessoa vai ficar puta comigo, porque ela vai falar comigo, eu vou responder daqui 5 dias. Entendeu? Então não tem. Então o dominante tem que ter isso, assim. Se ele quer ter uma posse, quer ter mais de um, dois, três... Tem que se comunicar. Se comunicar faz parte do se ele não tem tempo para isso, então ele tem que deixar claro para esse submisso, essa submissa, olha, eu não tenho tempo de ficar conversando, eu vou cuidar de você quando você vier me servir. Como eu deixo bem claro, quer me servir? Eu vou cuidar de você muito bem. Quando você vier aqui em casa, me servir. Agora, no dia a dia, eu não vou ficar conversando com você. Bom. Se quer isso, tudo bem. Se não quer, amém, mas isso tem que ficar claro. Comentários até os mais antigos. A Sueli tinha falado, oi, eu comecei agora, tive a minha primeira sessão de sexo BDSM e tive medo porque nunca tinha saído amarrada, mas meu dom foi muito amável. Bom pra você. Quando a primeira experiência é boa, é ótimo, né? Então, sinal que o parceiro é bom. Minha primeira experiência BDSM... Não foi comigo. É verdade, eu lembrei agora que não foi. Né? Tá vendo? Você acha que fui eu que te desvirginei no BDSM? Não foi, não. Gente, é que eu pensei não joga essa fatura pra mim. Eu pensei que a minha primeira experiência BDSM, eu pensei, olha como são as coisas, né? Eu pensei nele, minha primeira experiência é com ele. Mas as minhas primeiras experiências BDSM não foram com ele, aconteceram anos antes de eu conhecer.
Aí não foi bem um BDSM Foi grau, um fetiche. master, mega extra, o que é? Fetichezinho. Foi Não, fofo. BDSM foi contigo. Tá aí até hoje, né? A Mystery falou se é Áquila ou Águia. Áquila é o nome original. Ela já teve vários nomes além da vida dela, só que a polícia vai batendo na porta, então ela vai trocando de nome. Mas na verdade, começou como Hawk. Hawk, que é Falcão. Hawk Danju. Depois foi Áquila. E depois virou Águia. Áquila, quem mudou para Águia fui eu, porque eu achava que chamar Áquila era muito formal. Aí eu comecei, Águia, vem cá, Águia, vem cá, Águia, vem cá, e ficou. Aí depois virou Águia e agora virou Aguinha. E agora todo mundo me chama de Aguinha. Porque eu achei fofo, é Aguinha. Agora já acabou com o meu Onde eu vou com a Guinha. A Angel falou que ama esse filme, já assisti milhares de vezes, que deve ser o feitiço de Áquila. Esse filme é maravilhoso, ele é lindo esse filme. A Janina falou, vou comprar todos esses livros assim que lançar, os meus livros. A Mystery falou, ele pode vender as ilustrações no Etsy, https://etsy.com, marketing tal, BDSM Lu. Ó, a Mystery fala pro Marcelo, das ilustrações. A Mystery corre lá no YouTube, nos comentários, ela deixou aí nos comentários o Etsy. Etsy. Procure por etsy.com. Aí você já acha lá. O pessoal dando mais. E a Cat tinha falado que ele é roteirista, né? E depois ela falou, sou sim, sem problema. Eu escrevo também. Não tem problema não, quando eu falei que era o BDSM de homens. Eu também escrevo, só não dirijo curta ainda. Pô, bacana isso, hein? Que bacana, olha, Cat, fala com a Guinha, vai lá no 13 996600300, que é o celular do papo, e troca uma ideia com a Águia, que ela é toda roteirista também, vocês vão se amar aí pelos cantos. Bom, que coisa boa. A Jan tinha perguntado se o livro será uma coletânea. O primeiro livro não é bem uma coletânea, eu estou escrevendo uma coisa nova a partir de tudo que eu escrevi no blog nesses 10 anos. Eu estou pegando toda aquela informação e estou digerindo e vou republicar com muito material novo. O livro vai ter toda uma estrutura, é como se fosse um manual mesmo, para quem quer entrar no BDSM, ou só quer abaunilhar. Colocar pimenta no relacionamento. O livro vai ser legal. É pra quem está iniciando. Tanto pode ser eu quero só apimentar, ou como eu quero iniciar no BDSM. É verdade. E tem outros. O livro de contos é uma coletânea, um livro de contos. Não é uma história com começo, meio e fim. Você vai ter. Contos. Só que tem contos que tem 3 capítulos. A história de Áquila tem 3 capítulos. Então, são capítulos grandes que contam a nossa história do nosso ponto de vista. Aliás, você está me devendo. Lembra que eu quero que você coloque. Eu gostaria que no História de Áquila você entremeasse e fizesse comentários entre parágrafos com o seu ponto de vista daquelas cenas. Eu acho que a mulherada, suas meninas amigas vão adorar. Gente, vocês vão gostar de saber do meu ponto de vista? Olha lá. Kathleen Pontes, enviando currículo. Kathleen, você não tem ideia como essa águia tem uma mão pesada. Ela pega isso, eu sou boazinha. Ela morde, ela bica, é tudo de, sei lá. Eu sou um anjinho, gente. A Carola tinha falado, pode mandar currículo, Kathleen, que a águia tá pegando. Currículo. Ou currículo. Ela pega também. Se você é conhecida, já é da antiga aqui, teste do sofá já tá ali garantido. Meu Deus do céu.